A saúde foi o principal tema da sessão da Câmara de Araçatuba nesta segunda-feira e a secretária municipal de saúde, a Lucila Bistafa de Paula, voltou ao legislativo menos de 15 dias depois de participar de uma audiência pública que teve grande participação de moradores e lotação do plenário. Desta vez, ela foi convocada pelos vereadores para prestar esclarecimentos sobre a demora no agendamento de consultas e nos retornos para avaliação de exames nas unidades básicas de saúde. A sessão também teve discussões sobre o convênio com a Azat Saúde, que foi renovado ontem, com o aumento no valor do repasse, além de outros requerimentos e cobranças apresentadas pelos parlamentares. E para repercutir os principais temas discutidos ontem e apresentar também os posicionamentos da base do governo, nós recebemos o vereador Fernando Fabres, do PL, líder do prefeito na Câmara. Fernando, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é sempre uma honra recebê-lo. Eu agradeço, Suelen, Jonathan, Jovem Pan, ouvintes aí, muito obrigado pelo convite. Ontem teve sessão longa também, né? Muito longa. Conseguiu dormir? Saiu de lá que horas? Meia-noite, mais ou menos? Meia-noite e meia. A gente dorme perto das 2 da manhã e acorda às 5 horas, né? Porque a gente tem esses compromissos, academia e vir pra cá, levar as crianças, trabalho, então estamos aí. Então não tô atrapalhando tanto sua rotina, bora lá então. Fernando, depois foram mais de 3 horas só a parte da Lucila, né, de questionamentos à secretária da Saúde, qual a sua avaliação da convocação? Ela conseguiu esclarecer as principais dúvidas dos vereadores? Bom, acredito que sim, eu acredito que ela foi muito bem, acho que todos ali elogiaram a forma com que ela conduziu esse chamamento para ela ali na Câmara. É claro que na saúde as coisas não são matemáticas, né? A gente não faz 2 mais 2 são 4 ali na saúde, a gente são movimentos que são feitos para tentar aí de alguma forma amenizar as questões da saúde que são críticas no país inteiro. E não seria muito diferente na nossa cidade de buscar formas de atender melhor a população, de sanar dificuldades financeiras, porque ontem até falei um pouco na minha pergunta sobre a questão do pacto federativo, onde a gente paga imposto, aí se você ver as médias percentuais de imposto que a gente paga para o federal ali são por volta de 65%, 30% para o estado e 5% a 8% que ficam, né, no nosso município, então a gente fica mendigando recursos para o federal. Isso é muito difícil, a gente não tem um deputado, a gente não tem representatividade e ao mesmo tempo a gente fica muito refém, né, de ficar pedindo verbas para manter esses órgãos, esses equipamentos públicos de saúde. Então a gente tem grandes dificuldades em relação à questão da saúde, mas eu acho que a questão principal do chamado para ela ali era essa questão do tempo, e ela falou de alguns movimentos, né, que vão ser feitos para que isso aconteça, uma diminuição desse prazo de consultas. Para quem está ouvindo a gente agora e não entende exatamente a diferença, qual é a diferença da audiência pública que ela participou recentemente e dessa convocação de ontem? Então, a audiência pública, elas acontecem trimestralmente, essa audiência pública, e tem ali um caráter de falar do movimento todo que aconteceu num período. Ali foi uma convocação de um vereador, tem uma regra... Do Arlindo Araújo. E ele falou mais especificamente sobre um tema específico de um projeto de lei que foi colocado de diminuir esse tempo de marcação de consultas ali, de retornos e consultas. Então era uma coisa específica que tem toda uma regra de perguntas, era 2 minutos para o vereador perguntar, 5 minutos para a resposta da secretária, depois tinha uma réplica de 2 minutos do vereador de novo, que eu até achei que ficou meio confuso, porque aí o vereador faz outra pergunta, ela não pode responder porque já acabou o tempo dela. Então é uma coisa específica ali de uma convocação da secretária para um tema específico e não toda a questão da saúde que ela tem que vir depois expor o trabalho, né, naquele período específico na audiência pública, né? É importante a gente esclarecer isso para quem está ouvindo a gente, porque se a gente deixa margens para dúvida, acabam surgindo muitas fake news. Então, muita gente não entende que ontem, por exemplo, esse formato era para um assunto específico da saúde e que dentro do formato das regras da Câmara não poderia ser aberto, por exemplo, abertas perguntas para as pessoas participarem, Isso. Né? A audiência pública tinha a participação da população, era uma regra da audiência pública. E ontem na convocação era uma sessão normal, né, da Câmara, onde há uma convocação da secretária
e há um direcionamento pelo regimento interno. Então, assim, o regimento interno é muito claro, inclusive, de que seja específico sobre a convocação. Então, se a convocação tinha um caráter da questão do tempo de consultas, né, de programação dessas consultas, teria que focar apenas naquilo e apenas os vereadores poderiam fazer as suas questões. Então a população, ontem especificamente, pelo regimento, não tinha participação. Né? Em relação à renovação do convênio com a ZAT, que teve também uma ampliação do repasse, esse foi um tema que também foi levantado, que está diretamente ligado ao agendamento das consultas. Como que o governo tem se posicionou em relação a isso? Bom, a secretária falou, isso aconteceu agora no final do mês de maio, né? E ela falou que esses aumentos, o que teve de aumentos foram para alguns ajustes dentro, não especificamente só dessa questão das consultas, mas de uma melhora da saúde. Então, para a contratação de mais médicos, todos os temas que foram colocados ali do aumento tiveram uma explicação para que haja uma melhora ou uma tentativa aí de melhora na estruturação de consultas e outros temas dentro da saúde. Ela explicou especificamente lá, não me lembro ao certo todos os pontos, mas ela explicou e alguns ajustes de percentuais que acontecem normalmente pelo período da contratação desse contrato, né? Então aumentos específicos, sei lá, alguma coisa da inflacionária, alguma coisa que teve que colocar, mas os aumentos maiores foram para que haja contratação de novos médicos e melhoria de todos os equipamentos públicos. Uma coisa que ela falou que me chamou bastante atenção foi em relação a esse destaque para outros profissionais além dos médicos. Ela falou sobre a questão dos farmacêuticos, sim, que no contrato com a ZAT acabou tendo um erro e teve uma queda no valor do salário, né? Diminuíram a carga horária e diminuiu o valor do recebimento desses farmacêuticos, e depois eles não poderiam aumentar por alguma regra que tinha. E aí isso tornou ali uma dificuldade e eles retroagiram e fizeram uma mudança para que agora eles possam receber um salário melhor, né, e possam voltar ao trabalho, se eu não me engano, com a jornada que tinha para poder atender melhor a população. Então, eu achei isso de extrema importância, a humildade assim, da secretária, porque é isso que nós precisamos quando a gente tem alguma coisa para recuperar, fazer uma coisa diferente, que foi tentado ser feito e as regras muitas vezes no setor público dificultam. Ela voltou a dizer, a gente precisa melhorar isso ou aquilo, a gente precisa reestruturar isso ou aquilo. Então eu achei bastante interessante que ela foi muito humilde ali em dizer, olha, o que a gente não fez direito, a gente vai está mudando, a gente está reestruturando, e esse foi um dos pontos, que foi essa questão dos farmacêuticos. Né? E até é importante a gente entender isso como população, como cidadão, porque a gente só olha o todo, às vezes tem detalhes ali, ela explicou a questão até da troca de receitas, que às vezes tem que passar por uma consulta, porque o médico prescreve um remédio similar e aí não pode trocar pelo genérico, tem toda uma questão burocrática. Sim. Que a gente que às vezes só precisa fazer aquilo rapidamente não entende. Então ela falou sobre esse protagonismo do farmacêutico. Outra coisa que me chamou a atenção também quando a gente fala em saúde, que a gente pensa só no médico, né? Uhum. Claro que os médicos são importantíssimos, não tem saúde sem médico, mas existem outros profissionais envolvidos e as enfermeiras também. Ela deu esse exemplo dos enfermeiros, de aumentar essa atuação dentro do que eles podem atuar também, inclusive, por exemplo, em procedimentos que não precisam ser só os médicos que podem realizar. Perfeito, eu acho que, como eu disse no início, a saúde ela não é uma coisa matemática, né? A gente precisa de ajustes em todos os pontos. Então, o farmacêutico, as enfermeiras, inclusive a gente teve numa UBS que a enfermeira disse lá atrás que estava tendo essa dificuldade de conseguir, né, fazer uma atuação mais presente ali, e antigamente conseguia-se isso, diminuir um pouco esse fluxo de atendimentos e ajudava ali nas UBS. Então, isso vai sendo visto e vai sendo ajustado. A Lucila está, se não me engano, há 2 meses. Eu acho que ela tem começado e ela é muito capaz, é claro e notório a forma com que ela entende todo o processo. E isso tem começado a um caminho de melhora em uma pasta que realmente é uma grande batalha. E é o que eu disse ontem, o que a gente pode fazer como Câmara, como vereador, para ajudar dentro do equipamento público que a gente possa melhorar a saúde para a população. Né? É isso que acho que é o principal objetivo de ontem, é entender como a gente pode fazer isso em unidade.
porque às vezes também as pessoas, uma coisa que a gente recebe bastante aqui, essa demanda é recorrente, é confundir também quais são as responsabilidades de cada Perfeito. de cada área. Então, por exemplo, a saúde, a atenção primária é do município, depois especialidades vai para o estado, recebe todo mundo verba federal, tem um hospital apenas que é referência de alta complexidade em Araçatuba, que é a Santa Casa. Perfeito. Então acaba caindo às vezes tudo num colo só e são vários responsáveis. Perfeito. Eu acho que essa é uma das questões que ela também pontuou ali e que ela muitas vezes é usada politicamente, sabe? Da questão de tudo cair no municipal. Independente do prefeito, ou quem está hoje, ou quem estava, ou quem já esteve, a gente não pode ficar discutindo questões políticas. Eu acho que esse é uma covardia com a população, a gente ficar discutindo e não buscar resolução ou mesmo minimizar o sofrimento daqueles que usam o setor público e os equipamentos públicos de saúde. E ela falou muito bem sobre isso porque o UBS, o pronto-socorro, faz parte do equipamento do município, mas a Santa Casa e outros equipamentos de especialidades e grande complexidade são do Estado, e isso tem que ficar claro para a população. Muitas vezes a gente vê lá, até na audiência pública tinha um rapaz falando de muitas questões de operação de ombro, e a maioria das coisas que foi falada ali, elas tinham como objetivo final a Santa Casa, que é um equipamento que deveria estar ligado ao Estado. E aí isso pesa tudo sobre o município. Aí eu digo de novo, o Pacto Federativo pesa demais, porque a gente vai desde dos agentes comunitários, agentes de saúde, todo esse processo, muitas vezes, equipe de família, equipes de saúde de família, que vão sendo deixados para o município, e aí você vai tendo que pagar com recursos municipais, vai pesando o caixa da saúde, e ao mesmo tempo a saúde vai ficando debilitada. Aí você tem que ficar mendigando no federal com um deputado para alguém te mandar um recurso, para mandar um recurso para Santa Casa. Santa Casa tem de 40 municípios mais Araçatuba. É impossível também para que esse equipamento consiga sustentar toda essa região. Ontem foi falado, inclusive, de pessoas que vêm de outras regiões, de outras cidades, para serem atendidas até no UBS ou um pronto-socorro de Araçatuba. Como é que você consegue sustentar todo esse setor? E ela falou, olha, é importante, acho que é importante a gente dizer aqui, acho que até veio uma pessoa de fora e falsificou um documento ali de que era da cidade e não era, que é importante que as pessoas digam que é de fora, porque quando diz que é de fora, o equipamento pode pleitear junto àquele outro município uma parceria ali para receber um recurso, porque aí eles podem cobrir de alguma forma o custo dessa operação em Araçatuba, a operação que eu digo, desse atendimento. Então é importante que a população saiba disso. Se você está vindo de fora para ser atendido aqui, o sistema de saúde do Brasil dá essa liberdade, mas é importante que você diga de que região, que cidade que você é, para que haja uma forma de parceria e um recebimento, porque senão a Araçatuba fica também como a Santa Casa, abarrotada de pessoas também de fora, e muitas vezes o próprio município não consegue vaga na Santa Casa. E a gente ainda tem uma Santa Casa que ainda precisa de aumentar vagas, a gente precisa de um novo hospital, e esperamos muito que esse hospital que dito venha aí para a região de Birigui, que a gente tenha ele para ajudar em todo esse suporte dos equipamentos públicos da nossa região. Fernando, teve um outro ponto que você falou que me chamou a atenção, que é em relação a esse diálogo com as entidades também envolvidas, com o poder público, em relação às emendas impositivas. Você até deu o exemplo do tomógrafo, que o Arlindo fez essa emenda para a compra de um tomógrafo para o pronto-socorro. Então, o novo pronto-socorro, que deve ficar pronto ainda neste mês, talvez essa semana ainda, ele vai ter um tomógrafo que não tinha antes. Sim. E aí você deu esse exemplo. Como que vocês pretendem fazer para melhorar ainda esse diálogo? Olha, os vereadores têm uma verba para ser repassada, e como vão utilizar isso da melhor forma? Então, eu dei a ideia ontem, né, porque, como eu disse lá atrás, a gente precisa sair desse âmbito político, porque mostrar que a gente deseja melhora é contribuir, não é só expor. Expor é muito fácil, a gente expor as dificuldades, inclusive tem muitas no país inteiro, no Brasil inteiro. Mas como a gente contribuir para isso? É a gente formar grupos e de pensamentos aí de estruturação para poder ajudar o município, o nosso país. E eu acho que a ideia que eu dei é de a gente, de alguma forma, fazer uma conversa junto às secretarias, secretários de saúde, por exemplo, para que a gente possa, no momento de enviar as emendas, a gente saiba dos grandes gargalos de dificuldades da área da saúde, por exemplo,
e poder enviar recursos junto com os vereadores para chegar a esse objetivo. No caso do Arlindo, ele mandou um tomógrafo. Olha que bom, se tem uma necessidade grande de tomografias, de exames desse tipo, ele já sana um grande problema que o setor público, a parte de saúde tem. Se a gente pode fazer outros trabalhos de dificuldades específicas que o nosso município tem, a gente olhando a dificuldade e a secretária passando isso para os vereadores, então ela levando um estudo, olha, a gente tem dificuldade, a gente precisa de um raio-x no tal lugar. Quanto custa isso? Ou dá para alugar, a gente mandar uma emenda e fazer essa estruturação? Precisa de 2 vereadores para juntar recursos para conseguir esse dinheiro. Eu e o Rodrigo Ataíde conversamos muito sobre isso e a gente pensou em fazer alguma coisa desse tipo. Mas se tem um estudo por parte da secretaria que nos traz, a gente pode ajudar no próximo ano e fazer isso de forma melhor. Então essa foi a ideia, né? Até a questão da teleconsulta também, o que a gente pode fazer para ajudar, para que as consultas tenham uma celeridade. São tentativas de ajudar o setor que mais passa dificuldade, que eu acho que é a saúde hoje. A saúde e educação, mas principalmente a saúde, porque acho que a população está adoecendo muito, né? Acho que a questão emocional, essas doenças psicossomáticas, tudo isso ajuda a população a ficar mais doente num país muito sofrido, de muito imposto e de pouco retorno para a população, né? E você falou sobre essa questão de conversar com os vereadores, às vezes reunir emendas para conseguir chegar naquele valor. Você percebe se a grande maioria está aberta para esse diálogo? Está todo mundo realmente ali nesse espírito de vamos fazer o melhor pela cidade? Não precisa citar nomes, fique tranquilo, não quero te colocar numa saia justa mas exatamente. Eu sou muito, mas, assim, eu converso com todos os vereadores, eu acho que assim, a maioria sim tem esse intuito de buscar uma sinergia, talvez em um momento ou outro se emocionem, né? Porque a política emociona muito, muitas vezes a pessoa fica sentida por alguns movimentos, mas o que a gente precisa buscar é essa união de propósitos ali, mesmo que algumas pessoas tenham outros ideais. A dificuldade da população, ela sempre precisa ser o final dos nossos objetivos como parlamentares. Senão a gente vai ficar discutindo política e a gente está cansado disso no nosso país. Discute política, mas a população... picuinha, né? Você não vai usar esse termo, mas eu posso usar. Às vezes a gente percebe não só aqui, mas câmaras pelo Brasil inteiro, que os vereadores ficam mais presos a picuinhas do que de resolver de fato o problema da pessoa que está ali precisando, o cidadão está precisando. Eu acho que esse é o objetivo. Então, assim, eu vejo que nesse sentido de buscar formas de resolução, quando há uma sinergia ali dentro e uma conversa, um diálogo, a gente consegue fazer sinergias de juntar emendas, de buscar pessoas para fazer um objetivo, mas a gente precisa que por parte da secretaria, e eu acho que a secretária é muito capaz para esse sentido, de que a gente tenha um estudo específico. Olha, a gente precisa de um tomógrafo, a gente precisa de algo específico. Aí a gente traz, eu mesmo me dispus lá a aproximar os vereadores e a dizer o que é necessário e mostrar que isso vai trazer um grande resultado para a população, porque aí o vereador também mostra que ele está fazendo pela população, e aí ele não está fazendo para a administração, não é esse o objetivo, não estou trabalhando para fazer pela administração, estou trabalhando para fazer pela cidade. Eu não me preocupo com a questão política, a política é resultado do trabalho. Contra o trabalho, contra esses resultados do trabalho, não existe o que possa ser falado, entendeu? Então, acho que esse que é o objetivo nosso. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria fazer uma última pergunta. Já passa rápido, Nossa. né? Além da saúde, a sessão teve requerimentos sobre o tiro de guerra, o programa Cidade Legal, a Casa Abrigo Municipal. Qual desses temas que você considera mais urgente nesse momento? Além da saúde, obviamente. Dos que foram colocados ontem. Dos requerimentos, isso. Então, essa situação da Casa Abrigo, ela ficou um pouco ali em voga ali. Eu acho que é importante saber o que está acontecendo ali dentro para a gente cuidar dessas crianças e adolescentes. Eu acho que é bastante importante. Eu estava até discutindo com a minha assessora, agora minha chefe de gabinete, para que a gente possa entender melhor esse caso e ver o que pode ser feito, o que a gente pode contribuir. Eu acho que é bastante importante. Mas todos os requerimentos realmente têm suas importâncias, mas esse eu acho que faz sentido a gente prestar bastante atenção. Fernando, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço.
Nós recebemos aqui hoje o vereador Fernando Fabres, vereador do PL, líder do prefeito na Câmara Municipal de Araçatuba, e falamos sobre a saúde, que foi o principal assunto discutido ontem. A secretária de Saúde, Lucila Bistafa, foi convocada para prestar informações para os vereadores, também teve os requerimentos, falou sobre os principais assuntos. A gente agradece mais uma vez a presença dele, é muito importante, a gente quer aumentar essa participação dos vereadores aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, para a gente discutir sobre esses assuntos que realmente são urgentes e importam para os moradores da cidade e também da região. O Jornal da Manhã fica por aqui. Tenha uma excelente terça-feira. Se quiser rever as notícias e entrevista, vai lá no meu canal no YouTube. Continue na Jovem Pan. Um abraço, fui! Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.